Eu queria iniciar então, agradecendo a oportunidade que a ABM me deu de poder apresentar esse webinar, né, e da excelente iniciativa, né, de fazer essa difusão digital. Eu acho que compartilhar o conhecimento, isso sempre é um valor fundamental. Bom, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre tratamento de inclusões com cálcio, né? Esse tema, ele me é muito querido, né? Eu venho estudando esse tema, na verdade, desde a minha graduação, tá? E fiz o mestrado e doutorado dentro desse tema. Eu sou, então, sou Wagner, eu sou professor na Federal do Rio Grande do Sul, na área de siderurgia, né? Eu trabalho na área de pesquisa também com siderurgia, mais especificamente a área de aciaria, né? Limpeza em termos de inclusões não metálicas, termodinâmica computacional, tratamento de inclusões com cálcio, processo de refino secundário, né? Então, são áreas que eu venho atuando dentro do laboratório de siderurgia. Deixo com vocês aqui o meu contato. Bom, essa apresentação, ela tem, vamos dizer assim, três grandes blocos, né? O primeiro deles vai ser falar um pouco das vantagens e das dificuldades, né, do tratamento de inclusões com cálcio. O segundo vai ser falar sobre termodinâmica e cinética. E o terceiro bloco vai ser falar da influência da composição do aço e da temperatura nas inclusões formadas e definição de janelas de linguatabilidade. Essa apresentação, embora eu tenha colocado esses três blocos, não vai ser tão rígido, né, em função disso, vocês vão ver. Né? Então, eu vou começar aqui com as vantagens do tratamento com cálcio, mas antes disso, né, na verdade, o que originou, né, o tratamento de inclusões com cálcio. Né? Então, quando o lingotamento contínuo ele se tornou mais amplamente utilizado, a gente pode falar aí na década de 60, né, e o lingotamento contínuo de aços longos, ele começou a ser mais utilizado. Começou, então, o problema das obstruções das válvulas do distribuidor, das válvulas de molde, né, e aí, quando o pessoal começou a fazer análise dessas obstruções, verificou que eram inclusões de alumina, né, então aí viu-se a necessidade de estudar meios para minimizar dessas obstruções de válvula, porque como vocês podem ver na figura, né, esse depósito, ele constringe a válvula, ou seja, vai ter uma mudança na vazão de aço para os moldes, e isso causa uma série de problemas, né, de defeitos superficiais e internos no produto semi-acabado, né. Além disso, esse desprendimento desse depósito, porque acaba sendo um depósito bastante frágil, ele pode gerar problemas de macroinclusão, né? E aí o produto de aço vai ter uma falha dita catastrófica, né? Então, na década de 70 e na década de 80 se estudaram vários materiais, né, várias substâncias como modificadoras de inclusão. Se estudou bastante, por exemplo, terras raras, mas a estabilidade do uso de terras raras, a questão do custo, questão de toxicidade, limitaram o uso de terras raras até que se chegou no cálcio, né? E um dos trabalhos chaves foi o da Gloria Fowling, né, que em 1980 ela publicou um estudo em que ela utilizou um distribuidor de laboratório,
né, era um distribuidor pequeno, em escala de laboratório, tinha um veio, e lá ela estudou, né, a influência do cálcio na formação de depósitos. Então, eu considero esse trabalho dela um dos grandes marcos, porque aí se começou a estudar realmente alternativas viáveis para diminuir o problema de clogging, né? Então, aqui nessa figura, a gente tem também os parâmetros do lingotamento, três indicadores, um deles é o nível do molde, né, a linha número 5, que é essa linha central, né? Vocês podem ver quando ocorre a obstrução da válvula que essa variação ela é maior no nível do molde, ou seja, pode estar acontecendo ou o desprendimento do depósito, né, ou a variação da vazão de aço, né, para o molde. O 6 seria a posição do stopper, né, seria um distribuidor com válvula tampão. Então, aqui vocês veem a variação brusca, né, da altura do stopper, né, ou seja, essa variação brusca ocorre onde o depósito vai trancando a válvula tampão, até que é feito, né, o desprendimento mecânico, né? A grosso modo, muitas vezes o operador vai lá e dá uma martelada em cima da válvula tampão, ou o depósito se rompe, e aí, né, uma variação muito brusca na posição da válvula tampão, e também a variação padrão do nível do molde. Então, esses indicadores, né, normalmente, eles são indicadores também indiretos para se avaliar a obstrução da válvula submersa, e também é um indicador do que a gente vai chamar de linguatabilidade, né? Então, um dos objetivos do tratamento de inclusões com cálcio é a gente melhorar a linguatabilidade, né? E aí é interessante definir bem o que é linguatabilidade. Se a gente está olhando a questão do rendimento do aço, né? O quanto percentual de aço lingotado da panela para o distribuidor, né? O que seria uma lingotabilidade ruim, o que seria uma lingotabilidade boa. Então, esses conceitos é interessante que se tenha muito claro, né? Então, a lingotabilidade está ligado, né, à operação sem distúrbios do molde, né, para garantir que o aço ele não vai ter problemas de defeitos superficiais, defeitos internos, né, problemas na solidificação do aço, né, ou seja, não perturbar a vazão de aço para o molde, e também a questão de limpeza inclusionária, né, a gente não ter essa formação de depósitos, né, e esse desprendimento do depósito pode gerar inclusões de grande tamanho no molde, e aí, principalmente em aços longos, onde a seção do molde é pequena, né, o papel do molde de flotar inclusões, ele passa a ser bastante minimizado, né, quando a seção do molde é pequena. Então, por um lado, se quer muitas vezes uma seção pequena para se obter um material near net shape, né, próximo do produto final, tentar diminuir o número de passes de laminação, por exemplo, mas aí acaba perdendo uma das características do molde, que seria, vamos dizer assim, a etapa final, onde se pode flotar inclusões não metálicas. Então, o que acontece? O goleiro, vamos dizer assim, a última defesa para evitar a presença de grandes inclusões vai ser o distribuidor. Então, vamos lá. Então, nesse slide aqui, a gente tem a motivação para a gente estudar o tratamento de inclusões com cálcio. O cálcio, então, ele é amplamente utilizado como modificador de inclusões. Ele é utilizado, na maioria das vezes, nos aços acalmados ao alumínio. Então, modificar inclusões de alumina em cálcio-aluminatos de menor ponto de fusão e maior deformabilidade. Então, uma inclusão líquida, na temperatura de trabalho do aço líquido, tende
a não se aglomerar nas paredes da válvula, e nos processos de conformação mecânica, tende a se deformar muito mais do que a inclusão de alumina. A inclusão de alumina ela não se deforma, ela se quebra, né? E aí pode formar trincas internas no material. Então, acaba ocorrendo a adição, né, de ligas à base de cálcio. Então, por exemplo, ferro-cálcio, ferro-cálcio-alumínio, cálcio-silício, né, são usadas para controlar a composição, distribuição e morfologia das inclusões. Então, próximo slide, né, as vantagens, né, do tratamento de inclusões com cálcio. A quantidade de inclusões de clusters de alumina e de sulfeto de manganês diminui, ou seja, o que são clusters? Né? Eles são aglomerados de inclusões de alumina e de sulfeto de manganês. Né? Uma das características para as inclusões é que se deseja que a distribuição ela seja uniforme ao longo do volume de aço. Né? Então, esses clusters acabam agindo como, na verdade, um grande defeito no material. Né? Então, minimizar a formação desses clusters é importante. Também permite controlar a forma e distribuição das inclusões. Melhoria sensível na questão de linguatabilidade, né? Tanto na questão de, por exemplo, aumento de sequência, aumento da vida útil da válvula, minimizar inclusões de grande tamanho, né? Propriedades do material, dutilidade, tenacidade, usinabilidade são melhoradas, né, nos aços tratados com cálcio. Minimiza defeitos superficiais, aumenta a usinabilidade a altas velocidades de corte, né, porque tende a tornar os sulfetos de manganês do tipo 2, que são aqueles sulfetos alongados, eles tendem a ser globulares, e aí facilita o aumento da velocidade de corte, porque esses sulfetos, eles quebram os cavacos na usinagem, né, então formam cavacos mais curtos, né, minimiza a suscetibilidade dos aços a trincas de reaquecimento, a trincas induzidas pelo hidrogênio, então tem várias vantagens, né, no produto de aço. Mas o tratamento de inclusões com cálcio, apesar de ser largamente utilizado, ele tem grandes dificuldades, né? A primeira delas é a alta reatividade do cálcio, né? Então, mesmo as ligas cálcio-silício, ferro-cálcio, outras ligas que são utilizadas, possuem uma alta reatividade. O que quer dizer isso? Se tem grandes perdas de cálcio durante a adição, por exemplo, a maior parte acaba evaporando, uma parte do cálcio pode reagir com a camada de escória, né? Então, normalmente, o rendimento do cálcio ele é muito baixo. Então, a gente pode estar falando aí de valores de 5% a 10%. E existe uma dificuldade inerente também de se estabilizar esse rendimento. Né? Ok, o meu rendimento é baixo, mas ele é constante, né? Porque não é só questão de aumentar o rendimento, né? É manter ele estável. O baixo ponto de fusão do cálcio, né? Então, o cálcio evapora a 1.400 graus. Então, cálcio puro praticamente evaporaria antes de passar pela camada de escória. Né? Então, por isso, a utilização na forma de ligas, à base de cálcio. Mesmo assim, existem diversos aspectos operacionais que são necessários para melhorar o tratamento com cálcio, né? Então, a questão de forma de adição, por exemplo, tubo de aço recheado com cálcio, existe a questão da profundidade de imersão, da velocidade de imersão da liga. Então, tudo isso afeta o rendimento do cálcio. A baixa solubilidade de cálcio no aço. Existe aí uma dificuldade também em obter dados confiáveis da solubilidade do cálcio. Então, por exemplo, tem autores que vão dizer que a solubilidade máxima de cálcio no ferro é 40 ppm,
outros falam 60 ppm, outros falam 30 ppm. De qualquer maneira, a solubilidade do cálcio é bastante baixa. Não. E, por último, a dificuldade de se obter dados termodinâmicos. Como o cálcio ele é um elemento extremamente reativo, vai reagir com oxigênio, vai reagir com alumínio, vai reagir com silício, formando inclusões não metálicas. A parte experimental, né, os estudos de laboratório, eles são bastante difíceis de serem feitos, né, para se obter dados termodinâmicos necessários, né, e como a gente vai trabalhar nas temperaturas de fabricação do aço, né, então a gente vai estar trabalhando aí entre 1550 até 1650 graus, né, experimentos nessa faixa de temperatura já são bastante caros. E aí, trabalhando com ligas à base de cálcio, a gente tem problemas de reatividade do cálcio com cadinho, de conseguir reproduzir o mesmo experimento com os mesmos resultados, né? Eu passei por isso durante a minha tese, né, onde eu fiz uma parte experimental. Eu levei bastante tempo e um número de experimentos bastante grande até achar uma maneira, né, de conseguir fazer os experimentos. E eu tive que realizar mais de 60 ensaios e cada ensaio custando aí 2.000, 3.000 reais na época, né? Então acaba sendo experimentalmente bastante caro de se fazer. Então, o que acontece também? Atualmente existe uma forte demanda em aços longos para aços com faixa de enxofre, né? E são desoxidados com alumínio. Então, o cliente deseja um aço com propriedade mecânica superior, e como ele tende a fabricar peças complexas, né, ele vai utilizar muitas operações de usinagem, né, em alguns produtos, a parte de usinagem chega a 70% do custo final do produto. Então, se deseja um aço aí com usinabilidade melhorada e propriedade mecânica superior. Né, isso acaba gerando, né, nas palavras do professor André Costa Silva, aços que são praticamente contra a termodinâmica. Né, e eu vou explicar isso melhor mais adiante. Seja como for, né, o objetivo é uma baixa população de inclusões no produto final, né, então a gente está falando uma limpeza inclusionária superior, né, controlando também a forma e a distribuição das inclusões. No entanto, né, é bastante complexo chegar nisso, né, e garantir a linguatabilidade desses ácidos é tarefa bastante complexa. Então, o que acontece? O controle do alumínio, do cálcio, do enxofre, do oxigênio passa a ser crítico, né? Além da temperatura. Então, vocês veem que a gente tem várias variáveis, né, para pensar sobre o tratamento de inclusões com cálcio, e aí, então, passa a ser muito difícil, né, fazer isso por tentativa e erro. Né? Então, a gente precisa de alguma metodologia que a gente possa chegar em resultados confiáveis e aí poder guiar os testes industriais. O que acontece, né? Um baixo teor de cálcio implica em problemas de clogging, né, por inclusões de alumina. Altos teores de cálcio podem implicar também em clogging pela formação de sulfeto de cálcio. Então, por um lado, a gente pode ter o depósito branco, que são inclusões de alumina, e o depósito negro, que são inclusões de sulfeto de cálcio. Então, passa a ser bastante complexo. E vocês podem notar que, até o momento, nós não quantificamos, né? Então, a gente fala baixo teor de cálcio, alto teor de cálcio, e nós não estamos dizendo quanto cálcio é necessário.
né? O princípio, né, então, é modificar inclusões de alumina, né, naqueles ácidos acalmados ao alumínio, para produzir inclusões líquidas de calço-aluminatos, né, evitando a formação das fases intermediárias de CA6, né, CaO, R2O3, né, que são inclusões também sólidas. Né, então, o primeiro objetivo é modificar inclusões de alumina para produzir inclusões líquidas. A gente vai falar mais sobre isso. Então, se a gente for olhar as principais reações que ocorrem durante o tratamento com cálcio, né, nos ácidos acalmados ao alumínio, a gente tem a primeira e segunda reações, onde a gente tem a evaporação do cálcio na reação 1, né, onde se perde a maior parte do cálcio por evaporação, né? O pessoal na prática pode ver que quando é feita a injeção de cálcio, existe ali uma grande agitação do banho, né, uma produção de fumos ali, por quê? Porque é o cálcio evaporando. A segunda reação é a transformação do cálcio gasoso em cálcio dissolvido no aço. E aí esse cálcio ele vai reagir com oxigênio e com enxofre dissolvidos. E por fim a gente tem duas reações que seriam as reações principais, né? A reação 5 representa a modificação das inclusões de alumina em cálcio-aluminatos. E a reação 6 representa a formação de sulfeto de cálcio. Aí uma pergunta é, essas duas reações, elas acontecem ao mesmo tempo? Na verdade, elas são reações competitivas, né? A reação 5 tende a acontecer primeiro, e depois a reação 6. Né? Então, isso é uma informação bem importante. Eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela é bastante didática, e vocês vão ver que na maior parte das figuras aí eu coloquei a fonte, né? Como eu estou me apropriando do trabalho de outras pessoas, eu acho por uma forma correta colocar a fonte, porque aí vocês podem ter oportunidade de ler na fonte original, né? E daqui a pouco, se alguém estiver interessado em um desses artigos e não conseguir achar, pode me mandar um e-mail que eu mando o artigo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, num lado, um aço normal, que seria a situação A e C, e depois aço tratado com cálcio, B e D. Na coluna de cima, a gente tem um aço de baixo enxofre. E aí, o que seria esse baixo enxofre? A gente está falando em enxofre abaixo de 0,01%, abaixo de 100 ppm. Né? Nesse aço, vocês têm a formação de inclusões sólidas de alumina, vocês estão vendo ali cristais irregulares de alumina. Deixa eu só mudar o cursor do mouse aqui. Né? Cristais de alumina e os sulfetos de manganês bastante finos, né, alongados, né, que eles vão aparecer durante a solidificação do aço, né, sulfetos que a gente chama do tipo 2. Né. No tratamento com cálcio, o que acontece? Aqui a gente tem a formação dos calço-aluminatos e a gente tem inclusões que são, na verdade, um sulfeto misto, um sulfeto de cálcio e manganês, sendo que o cálcio está em maior quantidade do que o manganês. Então, CaS muito maior que o MnS na inclusão, e a gente vê o efeito de tornar o sulfeto globular. Né? Então, isso é muito bom porque evita, por exemplo, a formação de sulfetos de manganês em linha, né, que isso pode, né, gerar uma
esse alinhamento de sulfetos pode gerar uma trinca, né, no material, pode gerar uma indicação dos testes de ultrassom, né, e tornar os sulfetos globulares minimiza isso. Segundo caso, para os aços de dito alto enxofre, né, maior que 100 ppm, nós temos aqui a formação de sulfetos de manganês tipo 2, sulfeto mais grosseiro, né. No tratamento com cálcio, a gente tem um sulfeto misto. Agora, a quantidade de manganês no sulfeto é maior do que a de cálcio. A gente tem muitas vezes esse sulfeto ao redor da inclusão de óxido, ou seja, a inclusão de óxido ela ajuda, inclusive, a melhorar a distribuição dos sulfetos, né, a minimizar a segregação de sulfetos no material. Tá? E nas inclusões de óxido, a gente percebe o núcleo, que é o cálcio aluminato, rodeado por um anel, que é o sulfeto misto de cálcio e manganês. Bom, então, quando a gente vai para o diagrama binário, né, CaOL2O3, a gente consegue entender, se vocês, por exemplo, navegarem aqui pela isoterma de 1600, né, a sucessiva modificação da alumina nos diferentes calço-aluminatos, né, sendo o objetivo primário atingir essa região aqui, né, estipulando, por exemplo, essa faixa aqui, essa isoterma como a temperatura de lingotamento. O objetivo, então, vai ser chegar nessa formação de um calço-aluminato líquido na temperatura de lingotamento. Né? Então, aqui, como referência, nós temos o famoso 12CaO7L2O3, né? O C12A7. Tá? E aqui eu coloquei em destaque uma região intermediária, onde a gente tem o CaOAl2O3 mais líquido. Então, uma região aqui onde a gente teria uma inclusão com duas fases, né, um sólido e um líquido. Porque o que acontece? Uma pergunta que tem sido feita, né, nos últimos anos é o seguinte: eu preciso ter inclusões completamente líquidas para ter boa linguatabilidade? Porque o que acontece? Inclusões líquidas, elas tendem a coalescer, a se aglomerar, formar inclusões maiores. Essas inclusões líquidas, elas tendem a se deformar mais, e em alguns produtos podem surgir indicações de defeito do ultrassom em razão desse alongamento dessa inclusão durante o processo de conformação. Então, nem sempre nós queremos inclusões completamente líquidas. E como vocês vão ver mais adiante, nem sempre é possível, né, obter inclusões completamente líquidas, porque até agora a gente está falando de cálcio e alumínio, e ainda não levamos em consideração enxofre e magnésio. Né? Então, a gente está indo num passo, vamos dizer assim, mais didático, né? E ao longo da apresentação a gente vai tornando mais complexa, né, a situação. Então, quando a gente olha a questão da linguatabilidade, né, e nesse trabalho aqui ele é bem interessante porque, olha só, ele fala em linguatabilidade boa e má, né? Então, ok, queremos linguatabilidade boa. Então, o que ele está mostrando aqui? À medida que a gente parte de aumentar o teor de cálcio, né? Então, aqui tem uma relação entre teor de cálcio e oxigênio total. Aqui em zero a gente teria alumina pura. À medida que a gente vai modificando as inclusões de alumina, a linguatabilidade até piora, né? E aí, quando a gente chega numa relação cálcio-oxigênio total 0,35, a linguatabilidade começa a melhorar. A gente está próximo aqui de
22% de CaO na inclusão, a linguatabilidade vai melhorando, e ela chega no seu nível máximo quando a gente entra nessa região que a gente tem o CaOL2O3 mais líquido, né? E a linguatabilidade vai melhorando até chegar na região completamente líquida. Então, olha só que interessante. Não precisamos ter inclusões completamente líquidas para se ter uma boa linguatabilidade. Inclusive, tem trabalhos que mostram que a linguatabilidade ainda se mantém boa em inclusões com 70% de fração de sólido. E eu estou falando de trabalhos onde foram feitos testes industriais, tá? Não estou falando só de trabalhos de laboratório. Né? Na verdade, a maioria dos trabalhos aqui, eles foram feitos em indústria. Complicando um pouquinho, a gente vai para um sistema ternário, porque não é possível só modificar inclusões de alumina pura, mas também podemos modificar inclusões de sílica pura, né? Porque a sílica ela é uma inclusão que ela tende a ser muito viscosa, né? Praticamente um vidro, né? Na temperatura de linguatamento. Então, naqueles aços acalmados ao silício, também podem apresentar problemas de linguatabilidade e problemas de formação de inclusões pouco deformáveis, né? Então, o que acontece? Nos aços acalmados ao alumínio, a gente quer chegar na região de inclusões líquidas, na região do cálcio aluminato líquido, que é o C12A7. Nos aços acalmados ao silício, a gente tem algumas possibilidades. Chegar nessa região aqui, né, que está entre a pseudovolastonita e a anortita, né, ou nessas duas regiões aqui. Então, são regiões onde se tem inclusões mais deformáveis. Então, aqueles processos onde o aço é destinado à produção de arames, né, por exemplo, a produção de tire cord, o pessoal acaba objetivando essa região aqui desse diagrama. Só que o que acontece, né? Então, a gente tem aqui, na desoxidação com silício, a gente tem aí um oxigênio dissolvido de uns 100 ppm, né? E à medida que vai se incorporando o CaO nas inclusões, esse oxigênio dissolvido vai diminuindo, né? Até a gente chegar nessa região aqui, ó, onde o oxigênio dissolvido em equilíbrio é 4 ppm. Então, o que acontece? Naqueles ácidos onde a gente precisa, no final da solidificação, num teor muito baixo de oxigênio, né, a gente vai ter que empregar o alumínio. Né? E naqueles ácidos onde existe um grau maior de redução, né, produção de arames, por exemplo, nós vamos ter, por um lado, um aço um pouco mais sujo em termos de inclusões, né, uma população de inclusões maior, mas com inclusões mais deformáveis. Então, aí depende sobremaneira da aplicação do material hoje, né? Não só do tipo de aço, muitas vezes o mesmo tipo de aço pode ser para clientes diferentes, que têm demandas diferentes, e aí o olhar em termos de modificação de inclusões e tipo de inclusão ele vai ser diferente. Então, esse é um grande desafio hoje. Bom, pessoal, então, o que acontece? Vocês viram, né, que na modificação insuficiente, né, a gente tem um percentual de alumina nas inclusões muito alto, né? Por outro lado, se a adição de cálcio ela for em excesso, pode aumentar a formação de sulfeto de cálcio e pode aumentar também o desgaste das válvulas. Então, existe há muito tempo o conceito de que existe uma janela de inclusões totalmente líquidas.
né? Então, eu coloquei aqui um trabalho de 1985, até de propósito, porque esse conceito de janela líquida, né, ou de janela de lingotabilidade, ele tem bastante tempo, mas ele começou a se aprimorar mais quando a gente começou a usar a termodinâmica computacional. Por quê? Porque aí a gente começou a quantificar, né? Quanto de cálcio nós estamos falando, que teor de alumínio a gente está falando, que teor de oxigênio a gente está falando, que teor de enxofre, qual a temperatura, né? Então, com a termodinâmica computacional, né, e a obtenção de dados termodinâmicos, eu vou mostrar para vocês mais adiante, que a gente consegue agora quantificar. Mas é importante visualizar que existe, então, uma janela de inclusões totalmente líquidas. Então, se aproximar daquela região do cálcio aluminato completamente líquido, ou que a fração de líquido seja mais alta, né, sem a precipitação de sulfeto de cálcio. Então, essa janela aqui que a gente vai tentar perseguir. E aí, pessoal, esse trabalho do Olapa, de 2013, ele é bem interessante, porque ele mostra, de uma maneira bastante didática, esse conceito de janela de ingotabilidade. Existem outras maneiras de se mostrar isso, mas eu, particularmente, eu prefiro dessa forma. Então, o que a gente tem em cada um desses gráficos? A gente tem teor de alumínio em ppm, tá? E aqui a gente está falando em alumínio total, tá? E o cálcio em ppm, a gente está falando de cálcio total, né? Ali em cima vocês veem a composição desse aço, 0,35% de carbono, 0,25% de silício, 0,50% de manganês, né? E uma informação muito importante é o teor de oxigênio, e aí aqui a gente está medindo o teor de oxigênio total, ele foi mantido constante, 20 ppm. O oxigênio total é o seguinte, é a soma do oxigênio que a gente tem dissolvido no aço, que ele pode ser medido, né, por sensores do tipo, por exemplo, o CELOX, que mede a atividade do oxigênio no banho, né, mais o oxigênio que pode ser que está na forma de inclusões, né? Então, como é que a gente mede o oxigênio total? A gente retira uma amostra de aço, leva no laboratório, aí se tem um determinador de oxigênio total, que pode ser do tipo da LECO, por exemplo, ele vai dar o valor de oxigênio total. Então, para compor a janela de lingotabilidade, nós temos que determinar a população de inclusões. Tá? A gente está dizendo o seguinte, o oxigênio total de 20 ppm, né, essa quantidade, essa massa de inclusões, nós vamos ver os teores de alumínio e de cálcio necessários para se atingir a janela líquida. Toma uma água. Então, o que acontece? Vocês têm ali uma variação, por exemplo, de 100 a 400 ppm, mas o que acontece? Na cearia, no momento da adição de cálcio, muito provavelmente vocês vão ter um alvo, né, de teor de alumínio. Né? Então, por exemplo, o meu alvo vai estar em torno de 200, 300 ppm, ou o meu alvo vai estar em torno de 100, 200 ppm. Tá? Então, quer dizer, vocês vão estar mais ou menos aqui no eixo do alumínio, num valor muitas vezes fixo. Né? E aí vocês vão determinar, a janela vai dar a informação para vocês qual o teor de cálcio total no aço necessário para se ter inclusões líquidas. E aí o que a gente tem nessa janela? A gente tem essa linha inferior, né, que seria o limite onde temos o início de formação de fase líquida nas inclusões,
né? 35% de CaO na inclusão. Então, 35% de CaO, 65% de alumínio na inclusão. Aqui nesse meio, a gente vai chegar num teor de 100%, né, de inclusões líquidas. Então, ok, vocês vão estar, por exemplo, 200 ppm de alumínio, zero de cálcio, vocês vão estar com alumina pura. À medida que vocês forem adicionando cálcio, vocês vão estar formando os diferentes calcialuminatos. Ca6, Ca2. Nesse ponto aqui, vocês chegaram no Ca. Ultrapassando esse ponto, vocês vão ter Ca mais líquido, até chegar nessa linha vermelha que eu tracei, que poderia ser a linha onde eu tenho inclusões com 100% de fase líquida. Eu estou perto do meio da janela com 10 ppm de cálcio. Então, ou seja, eu tenho que ter 10 ppm de cálcio para esta composição de aço, né? Esse gráfico aqui é 1.600 graus, né? Eu tenho que ter no mínimo 10 ppm de cálcio para ter inclusões líquidas, né? Mas aí é o dia do estagiário, né? O dia do estagiário lá no refino secundário. E aí o estagiário, né? Vocês ensinam o estagiário a ser sempre muito questionador. Ele vai dizer para vocês assim, se eu adicionar mais cálcio, o que que acontece? E aí ele vai adicionando mais cálcio. Vai adicionando mais cálcio, mais cálcio. Quando ele chega nesta linha aqui, ó, essa linha a gente chama de linha de saturação de CaS. Ou seja, acima dessa linha, inicia a formação de sulfeto de cálcio. A fração de sólido nas inclusões volta a aumentar, porque o sulfeto de cálcio ele é sólido a 1.600 graus. Então, esse seria o limite superior da janela de lingotabilidade. Tá? E aqui nesse gráfico a gente tem 3 linhas, uma para 250 ppm, uma para 100, uma para 50. Ou seja, quanto menor o teor de enxofre total no aço, mais ampla é a janela. Ou seja, a faixa de cálcio aqui que a gente tem, ela é maior. Para teores de enxofre maiores no aço, a janela é menor. Se a gente chegar num limite de menor temperatura, maior alumínio e maior enxofre, vocês podem, inclusive, fechar a janela. Ou seja, não é possível formar inclusões líquidas nessas condições. Se vocês olharem aqui essa linha vermelha, em que a gente está falando de 10 ppm de cálcio, quanto menor a temperatura, a janela tende a se fechar, e dependendo do teor de alumínio, vocês podem até sair da janela, tá? Aqui no limite inferior da janela de lingotabilidade. Então, essa técnica da janela de lingotabilidade é bem interessante porque mostra para vocês a influência do alumínio, do cálcio, do enxofre e do oxigênio total, né? Então, composição química do aço e temperatura. E aí vocês conseguem avaliar, né, o teor de cálcio necessário que vocês precisam para atingir a janela de inclusões líquidas. Então, aqui é uma outra inclusão, uma outra janela de lingotabilidade, aqui para um aço 8620, né, que é um aço muito usado em componentes para tratores, por exemplo, né? Então, o que que acontece? Aqui a linha inferior, né, da janela e a linha superior, e aqui, né, vocês têm a informação da composição das inclusões, ou seja, a linha inferior vocês têm 35% de CaO nas inclusões,
e a linha superior vocês têm um máximo de 5% de sulfeto de cálcio nas inclusões. Né? Por que 5% de sulfeto de cálcio? Porque a partir de 6%, de 7%, o sulfeto de cálcio, ele não está mais no calço-aluminato, mas ele tende a precipitar como uma inclusão sólida simples. Né? Então, o calço-aluminato, ele tem uma solubilidade em sulfeto de cálcio. Né? Ele consegue, no calço-aluminato, ele consegue solubilizar ainda até 5% de sulfeto de cálcio. Acima disso, passa a formar cristais de sulfeto de cálcio sólidos e pode se formar também inclusões simples de sulfeto de cálcio sólido. Esse gráfico aqui é bem interessante porque são 3 janelas de linguatabilidade e aqui mostra a diferença gritante em termos de oxigênio total. Então, se a gente for olhar, ver as variáveis que podem afetar uma janela, o oxigênio total é a variável que mais afeta, né, tanto a posição da janela quanto a largura da janela. Então, vocês percebem que quanto maior o teor de oxigênio total, vocês precisam de mais cálcio, né? Se a gente fixar o teor de alumínio, por exemplo, 200 ppm de alumínio, 40 ppm de oxigênio total, vocês precisariam aí em torno de 30 ppm de cálcio. Para 20 ppm de oxigênio total, isso cai pela metade, menos de 15 ppm. E para 10 ppm de oxigênio total, vocês têm aí uns 4, 5 ppm de cálcio. Aí o que acontece? Todo o processo da cearia, até chegar o momento do tratamento com cálcio, ele tem que ser desenhado para estabilizar o teor de oxigênio total. Se vocês querem repetibilidade no tratamento, né, ou seja, obter sempre o mesmo resultado, no momento do tratamento com cálcio, vocês vão ter que ter esse controle do oxigênio total que vocês vão ter. E esse controle do oxigênio total vai depender da prática de desoxidação que vocês estão empregando, do tipo de desoxidante, do processo de refino secundário, da escória de refino secundário, até chegar nesse momento do tratamento com cálcio. Né? Então, o que acontece? É importante estabilizar o processo para chegar no oxigênio total alvo, né? Que, claro, vai depender da aplicação do material. Por exemplo, se a gente estiver falando em aço para esferas de rolamento, por exemplo, a gente vai estar falando aqui 10 ppm de oxigênio total. Agora, se a gente estiver falando aços para chapa, algumas aplicações mais com menos comprometimento, aços para vergalhão, né, tratando em aços longos, né, vocês vão estar com oxigênio total muito mais alto. Então, isso vai depender de novo da aplicação do material. O que vocês podem ver aqui é que o oxigênio total tem uma influência decisiva na quantidade de cálcio que vai permanecer no banho. Então, ou seja, vocês vão ter que calcular a quantidade de cálcio total, né? Então, por exemplo, 30 ppm de cálcio a 10% de rendimento, 25% de cálcio no cálcio silício, né? A quantidade de cálcio a ser adicionado vai ser muito maior. Isso vai se traduzir, por exemplo, lá em metros de cálcio silício que vocês vão ter que adicionar. Então, por isso que é importante também estabilizar o rendimento, né, do cálcio. Esse gráfico, pessoal, representa a influência da temperatura. Aí a gente percebe aqui que a temperatura, ela tem uma maior influência na linha de saturação do cálcio aluminato. Altera pouco a linha de saturação do sulfeto de cálcio. Então, o que a gente observa? Que uma maior temperatura, vocês têm uma janela maior.
E aí, então, vai depender se vocês vão estar olhando, por exemplo, eu estou olhando as condições do distribuidor, eu estou olhando as condições da panela, também vai ser importante estabilizar o processo para sempre chegar na mesma faixa de temperatura. Né? Porque a temperatura aqui também influencia no tamanho da janela. Bom, pessoal, até agora a gente falou então do alumínio, a gente falou do cálcio, a gente falou do oxigênio total. E o magnésio? Porque nem sempre vão ser inclusões de alumina a serem modificadas. Como a tendência nos processos é os processos de refino secundário serem cada vez mais longos, porque depende, por exemplo, baixar nível de enxofre, baixar nível de nitrogênio, fazer adição de ligas, fazer o borbulhamento, uma série de operações, os tempos de refino secundário tendem a ser maiores, né? A interação com os refratários e com a escória é maior, então acaba tendo maior magnésio dissolvido no aço, e aí, ao invés da gente ter inclusões de alumina pura, a gente vai ter inclusões de espinélio, que no nosso caso aqui é o MgO Al2O3. Então, inserindo agora o magnésio nessa equação, nesse nosso problema, a gente vai ter duas rotas. Uma delas é a modificação das inclusões de alumina, passando pelos diversos calcialuminatos, ou partindo do espinélio até chegar na região do calcialuminato completamente líquido. Então, aqui vocês veem imagens de MEV, inclusões completamente sólidas, né? O nosso objetivo é chegar nessa inclusão líquida aqui completamente globular. Então, olha só que interessante, à medida que o espinélio ele vai sendo modificado, aqui você, na imagem anterior, vocês têm, né, o diagrama ternário, CaO é MgO alumina, né, e o que a gente fez? A gente fez o que a gente chama de um corte isotérmico, né, ou seja, está analisando esse diagrama em uma temperatura determinada. Então, nesse exemplo aqui, seria uma temperatura de lingotamento, por exemplo, 1540 graus. Então, o que a gente vê? À medida que a gente vai modificando inclusões de espinélio, a gente entra numa região onde a gente tem inclusão líquida mais espinélio, ou seja, a inclusão é formada por duas fases, né? Até chegar numa região onde eu tenho as inclusões completamente líquidas. E olha só que interessante, tem trabalhos que mostram que eu posso ter inclusões com até 70% de fração de sólido e eu posso ter ainda uma boa linguatabilidade. Então, tem alguns casos que não vai ser possível chegar nessa região aqui, ó. Por quê? Porque eu posso estar aumentando a formação de sulfeto de cálcio. Então, eu vou ter que ficar numa região intermediária. A minha inclusão, ela vai ser mista, ela vai ser uma inclusão globular, na forma de uma gota, com cristais de espinélio dentro dela. Então, se a gente for voltar para a janela de linguatabilidade, vocês têm aqui uma janela que foi feita para esse aço, né, onde eu tenho 0% de 0 ppm de magnésio, e aqui 2 ppm de magnésio. Então, vocês veem que o magnésio tem um efeito, ele tem um efeito ainda mais poderoso do que o cálcio, né? E o problema que a gente tem é que é bastante difícil medir magnésio no aço, né? Não são muitas usinas que medem cálcio com confiabilidade, e magnésio, esse número é ainda maior, é ainda menor, desculpa. Então, vamos olhar para essa janela aqui, ó, que tem alguns elementos novos nessa janela. Essa primeira linha aqui, ó, a gente está vendo o mínimo de 30% de CaO nas inclusões.
Essa outra aqui, 35% de CaO. Aí aqui essa linha de cima, máximo de 5% de CaS, e aqui 10% de CaS. Né? Então, o que acontece? Em alguns casos, o meu objetivo vai ser ter aqui um mínimo de 30% de CaO, até para minimizar a formação de sulfeto de cálcio, dependendo do nosso camarada enxofre. Né? Então, o que são esses triângulos aqui? Ó? Eles são pontos que me mostram o seguinte: se a gente for aqui em 200 ppm, né, 0,020% de alumínio, nesse ponto aqui, nesse primeiro triângulo, inicia a formação de fase líquida. Esse ponto completamente preenchido, 40% de líquido, e esse solzinho azul aqui, que é o solzinho do Grêmio, né, e não do Fluminense, do Leal, né, então o solzinho do Grêmio aqui significa que eu estou com inclusões 100% líquidas, que está perto aqui de 14 ppm de cálcio. Né? O que acontece com a incorporação de magnésio? Né? A incorporação de 2 ppm de magnésio, ele permite modificar as inclusões, né, e chegar 100% líquida, né, com 10 ppm de cálcio. Então, o que acontece? O magnésio ele pode ter até um efeito benéfico, né, e ampliar a nossa região líquida. Se a gente voltar para o ternário, o que acontece? Vocês podem ver aqui um prolongamento da região completamente líquida, tá? Esse prolongamento, ele vai até aqui, ó, a 15% de MgO nas inclusões. Tá? Então, ou seja, a presença de MgO nas inclusões expande a janela líquida, mas até um certo valor. Acima disso, eu tenho a formação de MgO3 sólido. Então, é o que a gente vê aqui, o efeito da janela com sem magnésio no aço, e, na verdade, a presença de magnésio é inerente ao processo, né? Vai ter uma certa presença de magnésio, inclusive o magnésio ele é uma impureza da liga de alumínio, né? Então, é sempre interessante conferir, né, a composição da liga de alumínio que está sendo adicionada, né, porque pode ter magnésio como impureza. Né? Então, daqui a pouco pode estar tendo uma crise de espinélios e processo em termos de score, em termos de refratário, tá o mesmo, e vocês não estão compreendendo, né, por que essa formação ocorreu. Então, nós falamos da influência do alumínio, do enxofre, do magnésio, para uma certa quantidade de oxigênio total e temperatura. Então, o que acontece? Vocês podem chegar nessa belezinha aqui, que são 3 sistemas ternários. O que vocês podem ter? Vocês podem ter inclusões de espinélio ou alumina, em que o objetivo é chegar na região de inclusões totalmente líquidas, e aqui vocês estão vendo a região totalmente líquida a 1.600 graus. Nesse sistema CaO, MgO, alumina, vocês poderiam ter o sistema alumina, enxofre, CaO, onde tem um campo aqui para o sulfeto de cálcio. Né? Então, essa pequena região aqui, esse pequeno retângulo aqui, são inclusões 100% líquidas com sulfeto de cálcio. A partir daqui já aparece 50% de líquido, 50% de sulfeto de cálcio. E vocês podem chegar até aqui, né? Onde eu posso ter também sulfeto de manganês. Então, o que tem? Alumina, espinélio, inclusões líquidas, sulfeto de cálcio, sulfeto de manganês. Né? Então, é um sistema multifásico de inclusões, né?
Sendo que o tratamento com cálcio ele tem muito sucesso em modificar inclusões de alumina em espinélio para inclusões líquidas, né? E minimizando a formação de sulfeto de cálcio. Então, o que acontece? Até agora a gente viu, num ponto de vista termodinâmico, tá? Num ponto de vista cinético, de velocidade de reação, a modificação da inclusão por cálcio, ele é um mecanismo bastante rápido, muito rápido, né? Em menos de 1 minuto após a adição do cálcio, a modificação de inclusões passa a ser completa, não? Então, na verdade, a gente acaba suprimindo, né, a questão da cinética, porque pensa o seguinte, olha, ela acontece muito rápido, então eu vou focar na termodinâmica. E um modelo bem interessante é esse aqui, né, da modificação da inclusão de alumina, né, a entrada de cálcio e oxigênio dissolvido, vai se formando aí os diversos calço-aluminatos, né, então partindo da alumina sólida até chegar no calço-aluminato líquido, e vocês têm aqui, ao redor da inclusão, a formação do sulfeto de cálcio. Não. Então, esse primeiro modelo é o do núcleo não reagido, né, controlado pela difusão do cálcio através das camadas. Outros autores assumem que essa difusão é extremamente rápida, né, mas essa interação, né, entre o cálcio e as inclusões, né, como funciona esse mecanismo, o interessante é que é o seguinte, né, apesar de extremamente utilizado o tratamento com cálcio, esse mecanismo ainda é bastante desconhecido. Bom, pessoal, aqui eu queria mostrar para vocês alguns resultados industriais, né? Então, esse aqui foi um artigo que eu fiz em parceria com um colega da Federal do Ceará, em parceria com uma usina siderúrgica, e nesse trabalho foi modificado a prática de desoxidação e o tratamento com cálcio, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem nessa figura a modificação da composição química, então se aumentou o teor de silício de 0,014 para 0,30, teve aqui uma variação no alumínio solúvel, né, embora não se tenha aumentado a adição de alumínio. O interessante aqui é que o pessoal no processo trabalhou para estabilizar o teor de alumínio também. E aqui o mais marcante é que se aumentou, né, em 50% a adição de cálcio, né? Se aumentou em 50% a adição de cálcio, teve aí uma certa flutuação, uma diminuição de 23% no oxigênio total, né, uma consequência da modificação das práticas de processo. E aqui, nesse outro gráfico, a gente pode ver a distribuição de tamanho das inclusões. Então, o que acontece? Em termos de inclusões de pequeno tamanho, né, a redução ela não foi significativa, né, porque o que acontece? 2, 3 micron, a gente tem muita influência da solidificação da amostra, né, de inclusões formadas durante a solidificação. Então, dependendo da taxa de resfriamento da amostra, né, tu pode aumentar ou diminuir o número dessas pequenas inclusões. O mais marcante é quando a gente chega nas inclusões maiores, né, porque o nosso objetivo aqui é modificar a composição das inclusões e diminuir a quantidade das maiores. Então, o que a gente vê aqui? Para inclusões maiores do que 10 micras, teve uma redução de 80%. Né? Então, esse foi um efeito extremamente benéfico, né, do ajuste do teor de cálcio, e nós empregamos aí a técnica das janelas de limitabilidade,
né, para avaliar como o processo estava, o que precisava ser melhorado, otimizado em função disso, né? Claro que existe aí a questão da engenharia de processo, né? Como aplicar isso ao processo, então isso é bem importante, né? Mas o que o pessoal tem hoje? Tem um instrumento, né, de janela, de linguatabilidade, onde pode se guiar, né, para poder fazer a otimização do processo e até para confiar, né, nas suas modificações. Né? Então, aqui a gente tem, se teve uma redução bastante significativa em termos do número de inclusões maiores, né, e o gráfico eu acabei não colocando aqui, mas a composição das inclusões também mudou, né, e aí as ocorrências de obstrução de válvula também diminuíram bastante. Bom, pessoal, para finalizar, eu queria falar para vocês, né, que além da iniciativa do webinar, eu vou ministrar em outubro, né, um curso sobre fundamentos sobre inclusões não metálicas. Então, nesse curso, a gente vai falar de tipo de inclusões, a gente vai falar dos tipos de desoxidação, a gente vai falar das técnicas para avaliar inclusões em aço, a gente vai avaliar a influência da composição química do aço nas inclusões. Então, vai ser um curso bastante completo nessa parte de fundamentos, né? E no ano passado a gente fez uma versão presencial, né? Que foi muito bem sucedida, né? Em termos do número de pessoas, né? E agora, em função da pandemia, a ABM colocou essa iniciativa de fazer online. Então, o que acontece? Para o pessoal que está trabalhando, pessoal de empresa, fica mais conveniente, porque não precisa viajar, pode fazer no conforto da sua casa, né, e em horários, assim, bem divididos, né, segunda, quarta e sexta, né, cada encontro aí de 2 horas, a gente vai fazer um intervalo de 1 hora, e a ideia também é colocar avaliações ao longo do curso. E aí o interessante disso é que vocês podem ter uma aula, refletir sobre aquele assunto, né? E aí na outra aula até voltar com algumas dúvidas e tal, né? Dar mais tempo para reflexão, mais tempo para estudo, né? Um curso intensivo de 3 dias muitas vezes tende a ser muito cansativo, né? E a gente leva um tempo mais longo para refletir. Então, aqui tem o link do curso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, vocês podem conversar com a Karina ou comigo, né? Tá também um preço reduzido. E se vocês tiverem sugestões de outros cursos, outros webinários, por favor, né, se eu puder contribuir, né, me deixem saber que eu gostei muito dessa prática do webinar, porque eu, como professor, a minha função é espalhar conhecimento, divulgar conhecimento, divulgar o que está sendo feito dentro da universidade, né, porque isso a gente só tem a ganhar. Então, eu gostaria de agradecer, obrigado pela atenção de todos aí, e obrigado aí à ABM pela oportunidade. Parabéns, Wagner, foi muito boa mesmo. Você está tendo bastante comentários aí no chat, parabenizando o webinar, o pessoal adorou, excelente. Depois você dá uma olhadinha aí. E é isso, muito obrigada, viu, Wagner? Te agradeço muito por estar sempre junto com a BM aí, parabéns mesmo. E agora o Leal vai falar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Tá bom. Ô, Wagner. Oi, Léo, tudo bom? Parabéns, eu achei que foi excepcional, realmente, pelo número de pessoas que participou, né, 146, e o número de pessoas que, quando você terminou, tinham 130 pessoas ainda. Agora o pessoal já está saindo. Quer dizer, então o interesse foi mantido durante o tempo todo, da 1 hora e pouco que você falou. Isso aí foi excelente. Gostei também das referências que você deu
Inclusive, duas das referências que você deu foram trabalhos apresentados na BM, em eventos da BM. Isso aí acho que foi também dar uma credibilidade e dar um incentivo para as pessoas que têm necessidade de apresentar trabalhos, e eu achei muito importante também essa ligação. O curso, realmente, no ano passado, esse curso foi um sucesso, né? Foi na véspera do início da BM Week, que a gente chama de pré-evento, e eu acho que foi um sucesso esse curso no ano passado, e eu acho que, com certeza, a gente vai ter também essa oportunidade esse ano aí através do online, né? Nós tivemos pessoas da Argentina, Colômbia, México, da Índia, né? O Celso Barbosa está na Índia, já também participou do seu webinar aí, eu acho que foi muito legal. E, mais uma vez... Temos gente também de Paris. De Paris eu não notei. Mas também o Rodrigo é um associado que sempre está com a gente aí no webinar, ele é da França. Muito bem, parabéns aí. Teve de Santos, o Gilson aí participou, o Malinovski, que é professor também nosso, aqui dos nossos cursos também, junto com o Gilson também. Tudo então, bem, entendendo. Tudo bem, Léo? Hein? Tudo bem, Léo? Um abraço aqui de Bertioga, São Paulo. Bertioga, está falando de Bertioga. Então, a turma toda está espalhada e é oportunidade. Isso aí, acho que esse modelo também está vindo para ficar. Acho que a gente não vai poder abandoná-lo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade da URGS aí também, disponibilidade você também para apresentar, e o grupo também lá de pesquisa, lá nos laboratórios, que eu conheço bastante lá. Eu acho que é importante para todos aí. Então, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço.